É oficial, né? A Nobara voltou. Vai lá, 3 pessoas que ainda estavam esperando ela voltar. Podem comentar, vocês estavam certos. Entretanto, além de voltar, a Nobara nesse último capítulo veio pra provavelmente consolidar a derrota do Sukuna, porque honestamente eu nem sei como ele vai sair dessa situação aqui que ele tá, se ele sair. Então, como já é de costume, vamos falar um pouco sobre a situação atual de Jujutsu, porque além da Nobara, o meu menino Itadori tá simplesmente brilhando. Finalmente ele tá tendo o protagonismo que ele merece. E bem, eu sou o Felipe, e a volta da Nobara é uma parada que eu acho que pegou papo de 90% da fandom de surpresa, porque pelo menos eu não tava mais esperando ela voltar, em grande parte porque a forma que ele trata a galera indo de F é só muito fria dentro de Jujutsu. Isso rolar não é algo tão incomum, então na minha visão a Nobara era só mais uma feiticeira que caiu numa batalha com uma maldição, e até aí isso é completamente normal na obra. E o outro ponto é, eu tô bem acostumado a ver o Gege mandar personagens de F, então ver ele trazer alguém que já tinha tudo indicado que tinha ido de F era só meio que impensável. Só que, honestamente, mesmo sendo uma surpresa, foi só uma parada que eu só achei muito legal de ver, porque não só ver a Nobara voltar, mas como o Gege conseguiu dar utilidade a ela na luta contra o feiticeiro mais forte da história foi simplesmente genial. Porque vamos lá, a verdade seja dita, na batalha direta contra o Sukuna, a Nobara não ia conseguir fazer absolutamente nada, tanto que eu comentei isso nesse vídeo aqui que eu soltei lá na rede vizinha. A Nobara no campo de batalha ali, frente a frente contra o Sukuna, ela ia ser completamente inútil, papo de que um clivar e já era. Então pra contornar isso, o Gege usou o dedo que o Gojo tinha escondido do Sukuna, que foi uma parada que já tinha sido pré-estabelecida, que a gente também já sabia que tinha rolado há bastante tempo, pra combar com a técnica da Nobara, fazendo assim uma personagem que inicialmente ia ser completamente inútil na luta contra o Sukuna lá na frente a frente e conseguir simplesmente virar o jogo completamente. Irmão, vocês têm noção que a mina não só causou dano no Rei das Maldições, como também foi graças a Nobara que o Itadori não só conseguiu virar a luta a favor dele, mas como graças a ela, ele também tá vivo. Porque pra quem não lembra, o Sukuna só ia muito usar o domínio dele, ele já tava com o selo de mão preparado, só faltava ele entoar os cânticos pra trazer o domínio pro jogo. E com isso ele não só ia sobrepor o domínio do Itadori, como também ia incapacitar ele de usar a técnica de novo, já que usar 2 domínios em um dia só é só um bagulho completamente impensável, principalmente pro Itadori que usou o domínio dele pela primeira vez agora. E por último, mas não menos importante, o Santuário só é muito pulverizar o Yuji, vocês estão só muito ligados, né, que se o Sukuna abrir o domínio ele só muito pulveriza o Yuji. Mas aí o Gege só consegue me contornar isso de uma forma absurda usando a Nobara, já que ela conseguiu quebrar o Sukuna completamente na hora que ele ia usar o domínio dele, fazendo assim ele ficar incapacitado de usar essa técnica. Mesmo que sim, temporariamente, só que esse temporariamente foi tempo suficiente pro Itadori só meio que, né? Ou seja, o Gege não só trouxe a Nobara de volta, o que já garantiu uma galera muito grande passando pano pra qualquer final que ele der pra obra, porque, né? Nobara de volta, como também conseguiu pegar alguém que aparentemente ia ser completamente inútil num combate contra o Sukuna, porque a diferença de poder entre eles é só absurda, e conseguir também tornar ela uma peça crucial na luta, além de que fazendo isso ele quebrou completamente o padrão de que a gente tá acostumado a ver em Jujutsu, já que assim a gente só não tá acostumado a ver ninguém voltar. Só que um ponto que eu vi que deixou a galera meio bolada em relação a essa volta da Nobara e a forma que ela foi utilizada pelo Gege foi a sensação de que a Nobara foi só um recurso desesperado da obra, já que a Nobara era alguém que tá há mais de 100 capítulos sumida, alguém que não tava bem pra lutar, alguém que talvez nem conseguisse voltar a lutar, mas ainda assim a galera montou um plano que girava em torno dela acordar e macetar o dedo do Sukuna. Só que assim, gente, eu não sei se só fui eu que entendi errado, mas até onde eu peguei, a Nobara não fazia parte de nenhum plano da galera. Tipo, o plano deles era completamente outro, era Hakari bater em Uraomi, Gojo tentar vencer Sukuna, esse mano aqui que eu esqueci o nome usar a espada do carrasco, Yuta pegar corpo do Gojo, isso fazia parte do plano deles. Ah, o Hajime lutar com o Sukuna e também tomar um pau fazia parte do plano. O papo da Nobara acordar naquele ponto e ir lá acertar o dedo do Sukuna com o martelo e por consequência com a ressonância, foi só um bagulho que calhou de acontecer, calhou dela acordar naquele momento que era só muito extremamente propício, o que não, eu não vou dizer que não foi forçar a barra, porque sim, só foi muito forçação de barra, foi muito roteiro, mas sim, só calhou dela acordar naquele ponto e usar essa oportunidade pra, né, bater no dedo do Sukuna. E isso pra apoiar numa luta. Foi roteiro? Foi. Eu vou reclamar, irmão, a Nobara voltou em uma obra que a gente tá acostumado a ver o Gege mandar todo mundo de ralo, a um ponto em que a gente teme o protagonista ir de ralo. Então ver um personagem voltar, que a gente achava que tinha ido de ralo, não vou reclamar. O Gege trazer alguém de volta é só uma vitória muito grande. Por mais que eu nem duvido dele só ter feito isso pra depois mandar ela de F de alguma forma, porque, né, Gege. Mas ainda assim, foi roteiro? Foi muito extremamente propício? Foi ruim? Não, então já era, a gente passa pano e vida que segue. Mas saindo um pouco da Nobara, vamos falar de um outro ponto que só foi absurdo nesse capítulo, que foi o desenvolvimento da luta do Itadori com o
Sukuna, ou o provável fim dela, porque, né, 4 capítulos pro fim da obra. Além de que, irmão, essa luta só tá muito longa, ou o Sukuna perde agora, ou ele vence de vez e já era. Porque sim, a luta do Sukuna já tem papo de mais de 50, 60, 70 capítulos, eu só não tenho ideia de quantos capítulos já vão. E agora a gente só tem mais 4 capítulos pro Gege desenvolver o resto dessa luta e ainda dar um jeito no Hakari e na Oraomi. Então assim, pra mim é papo de 90% de certeza que esse é o clímax da luta, o ponto final dela, capítulo que vem, flashback do Sukuna e é isso. Hakari e Oraomi deixa de lado porque, né, a gente só fez muito questão de deixar. Só que ver a forma que essa luta se desenrolou até esse ponto, até onde o Yuji conseguiu aplicar um Kokusei no Sukuna que só muito explodiu as costas dele, eu acho. O Gege só conseguiu deixar ainda mais claro pra gente que o Itadori é só um feiticeiro muito fora da curva. O maluco saiu de alguém que nem sabia da existência de maldições pra alguém que só tá fazendo frente a frente ao rei das maldições. E tudo isso em poucos meses. E sim, eu sei que tem todo o papo do Sukuna tá assim bem nerfado e totalmente desgastado de várias lutas e tal. E isso faz total sentido pro Itadori conseguir bater de frente com ele. Mas ainda assim, isso não muda o fato de que a gente tá literalmente vendo um moleque bater de frente com o rei das maldições. Ver toda essa evolução do Itadori é simplesmente absurda. E principalmente nessa luta, durante a luta contra o Sukuna, o Itadori cresceu de uma forma só simplesmente absurda. E depois de tudo isso, ver o clímax da luta com o Itadori explodindo um Kokusei no Sukuna foi só muito bom. E claro, com isso pondo provavelmente um fim nele, entre aspas, porque não, eu não acho que o Sukuna vai de ralo. Bem pelo contrário, eu acho que provavelmente o Sukuna vai acabar selado de novo. E isso dentro dos dedos dele, ou um dedo dele. E talvez, só talvez, o Itadori consuma o dedo ou os dedos do Sukuna e simplesmente se mande de F pra pôr um fim de vez nele, assim como foi a proposta inicial da obra. Porque sim, pra mim, nesse ataque o Itadori vai conseguir completamente separar o Megumi do Sukuna, só que o Sukuna provavelmente vai ser expelido da forma que ele entrou, que foi na forma de um dedo. Ou até mais, né? Porque depois ele consumiu outros dedos quando já tava no corpo do Megumi. Então, assim, eu não duvido que o destino do Sukuna seja acabar como ele começou a obra, selado dentro dos próprios dedos, só que dessa vez com uma segurança bem maior a mais para proteger os dedos do Sukuna. Além de que, quando o Itadori expulsar o Sukuna de dentro do Megumi, acabou também o plano do Kenjaku e o plot do Tengen, vocês estão ligados, né? Porque o Kenjaku meio que deixou a autoridade pra finalizar o jogo e iniciar a fusão do Japão com a Tengen pro Megumi. Então se o Sukuna sair dentro do corpo do Megumi, o Megumi retomar o controle, ele que vai ficar com o controle na mão pra começar ou terminar o fim do mundo. Então não duvido que quando o Sukuna seja expulso eles deem um jeito de contornar isso, mudar as regras do jogo, fazer algo do tipo e simplesmente cancelar essa fusão, cancelar a migração à extinção. Já que nesse ponto o único que vai ter autoridade pra começar o fim do mundo vai ser o Megumi, mas só que como a gente viu no último capítulo, o Megumi tá começando a retomar as forças dele, então provavelmente aquele papo dele virar vilão só não vai muito rolar. E isso só vai ficar faltando a problemática do Hakari com a Oraomi, e pra mim o que vai decidir essa problemática deles é o resultado da luta do Itadori com o Sukuna. Se o Sukuna vencer, provavelmente a Oraomi vai vencer o Hakari, se o Sukuna perder, provavelmente a Oraomi vai ser derrotada pelo Hakari. Entretanto, essa reta final de Jujutsu pra mim tá sendo simplesmente absurda, não só em questão de luta, mas a forma que o Gege tá conseguindo desenvolver tudo isso. Vocês têm noção de que em um único arco o Gege não só conseguiu desenvolver a luta mais esperada de toda a obra, fazendo simplesmente uma das melhores lutas, talvez pra mim a melhor luta do mangá inteiro, que foi Sukuna vs Gojo, mas ao mesmo tempo ele conseguiu dar início e desenvolver completamente o arco final com o vilão mais forte da obra. E por mais que sim, essa luta final tenha assim alguns pontos meio chatos e repetitivos, ainda assim, eu não lembro da última obra que eu li que teve uma luta final tão completa e tão boa, e que conseguiu trabalhar o arco de luta de um vilão de uma forma tão interessante de se ver. E coerente também, porque o Sukuna só é muito forte, então ser difícil de vencer ele só faz todo sentido. Não ver o Itadori simplesmente chegando lá e vencendo o Sukuna sem nenhum trabalho sozinho foi só muito legal. Simplesmente manteve um tom de realismo dentro da obra de Gege. O Itadori tá conseguindo fazer frente ao Sukuna? Tá, mas isso porque o Sukuna foi desgastado por outras pessoas. Ou seja, o Gege conseguiu apresentar um vilão muito forte, trabalhou esse vilão dizendo que ele era muito forte durante a obra, e nesse ponto final da obra a gente tá vendo tudo que o Gege prometeu pra gente. Então pra mim essa reta final de Jujutsu tá sendo muito boa no geral, tendo seus pontos negativos, mas quando a gente compara tudo, ela tá sendo bem melhor do que bem pior. E esse último capítulo só meio que acabou reforçando isso, só que fala aí, o que vocês acharam da volta da Nobara e de tudo isso que rolou nesse último capítulo, e do Itadori batendo no Sukuna, porque ver o Itadori batendo no Sukuna foi só muito importante. E
claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair de novo e assim não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. Assim tu pode literalmente escolher o que tu quer assistir. Tu quer ver um vídeo, mas tu não quer ver outro. Tu clica em cima do que tu quer ver, do que tu não quer ver, tu arrasta pro lado. Vida que segue, são 3 notificações por semana. Deixa o like me ajuda muito também. É meio que isso. Fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima.